Freud fala de 3 grandes feridas narcísicas. A primeira, Copérnico. A segunda, Darwin. A terceira, a psicanálise. Ou seja, a terceira ferida narcísica está intimamente vinculada ao próprio Freud. Então, o Freud, ele escreve algumas conferências, e essas conferências elas foram escritas, de fato, muito bem pensadas, muito bem mastigadas, isso em 1916, 1917, para um público que não necessariamente era só de médicos, mas pessoas interessadas na psicanálise. Ele dizia que essas conferências elas seriam introdutórias, a fim de mostrar, né, os aspectos fundamentais, pontos capitais da psicanálise. Mas ele dizia que a psicanálise ela teria muita dificuldade de entrar, né, no mundo acadêmico, no mundo científico. E por quê? Ele falava para um público que, de alguma maneira, teria uma certa aversão à psicanálise, porque a psicanálise ela mostrava, né, a existência de desejos que são repugnantes, desejos inadmissíveis, que estariam no inconsciente e que, de alguma maneira, o indivíduo, tomando ciência desses desejos, ou seja, tendo consciência desses desejos, veria a psicanálise com uma certa aversão, porque a psicanálise ela mostraria para o homem que, de alguma maneira, ele não é esse ser tão grandioso, tão perfeito e tão envolvente que o ser humano ele acha que é. Então, o que o Freud vai destacar que durante a história, né, na epopeia do pensamento ocidental, existiram inúmeros pensadores que, de alguma forma, feriram o narcisismo humano. Então, um primeiro pensador é Copérnico. O Copérnico ele é um padre, né, que investigava sobre cosmologia, e o Copérnico ele escreve um texto sobre o sistema heliocêntrico e o sistema geocêntrico, e nesse texto ele mostra que a teoria cosmológica de Ptolomeu e de Aristóteles, que colocavam a Terra no centro do universo, ela estava errada, e que o novo paradigma é de uma teoria no qual o Sol está no centro e a Terra está na periferia. O Freud, ciente dessa teoria chamada heliocêntrica, ele vai dizer que essa foi a primeira ferida narcísica. E por que uma ferida narcísica? Porque isso, de alguma forma, incomodou a humanidade. Isso incomodou a humanidade porque o homem, que se vê como um ser muito grandioso, ele não está no centro do cosmos, mas ele está na periferia do cosmos. Ele está habitando um planeta que é um pedacinho muito pequeno de terra, e o homem, dentro desse planeta, é um grão de areia ainda menor. Então, de alguma forma, o que o Copérnico nos mostra é que o homem não está no centro, está na periferia. Então, isso fere o ego do homem. E o Freud vai dizer, essa é a primeira ferida narcísica que a epopeia do pensamento ocidental teve que se deparar. Mas há uma segunda ferida narcísica, e essa segunda ferida narcísica ela foi trazida à luz por Darwin. Darwin, que foi um biólogo inglês, ele fez inúmeras viagens, né, com um navio explorador chamado Beagle, e no retorno dessa viagem, isso no século XIX, o Darwin ele elabora uma teoria na qual ele mostra que o homem é um ser que não foi necessariamente criado por uma divindade, nós não precisaríamos pensar a existência do homem como oriunda de uma criação sobrenatural, mas que a ciência e as causas naturais poderiam explicar, né, como esse chamado ser humano, esse bípede falante, ele surgiu, né, na história. E ele vai dizer o seguinte, que o homem ele é mais um animal entre outros animais. Então, de alguma forma,
o que o Darwin vem mostrar, e aí ele tem um grande problema, de maneira especial, com algumas posições religiosas, que o homem ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, o homem é o resultado de uma quantidade muito grande de relações causais e ele é mais um animal entre outros animais. Então, isso foi problemático porque, para muitos teólogos, a ideia de que o homem é a imagem e semelhança de Deus coloca o homem num pedestal muito grande. E quando o Darwin mostra, olha, o homem ele não está nesse local, ele não está nesse lugar tão alto, ele não está nesse lugar tão alto que ele acredita estar e que a religião acredita estar. O homem é mais um animal entre outros animais e ele está submetido a um conjunto de causas e efeitos que vão transformando o ser humano de tal maneira que daqui 1000 anos a gente nem sabe qual será a configuração do ser humano. O que o Darwin nos mostra é que o ser humano é mais um animal entre todos. O Freud vai dizer o seguinte, que essa seria a segunda ferida narcísica. Agora, a terceira ferida narcísica, ela foi construída, ela foi forjada pela própria psicanálise. Ou seja, o Freud, ele vê a psicanálise como uma grande teoria que fere esse narcisismo do homem. Por quê? Porque o homem acredita, né, as teorias psicológicas até então acreditavam que existia uma consciência e essa consciência ela era capaz de gerir, de ajustar os desejos. O que o Freud percebe é que essa consciência ela está submetida a um inconsciente muito maior, muito mais amplo. E aí tem o exemplo do iceberg, né? O iceberg ele tem uma parte muito pequena que o indivíduo navegando consegue enxergar. Mas há uma parte do iceberg grandiosíssima que está encoberta, que está embaixo das águas. Então, o que o Freud vai dizer é que a consciência está submetida aos desejos que estão presentes nesse abismo gigantesco que nós chamamos de inconsciente. Nesse sentido, o Freud ressalta: o homem não é senhor da sua própria casa, o homem não é senhor da sua consciência, o homem não é senhor dos seus desejos. Há desejos que conduzem, que determinam, né, que ajustam, né, aos comportamentos humanos, que de alguma forma influenciam nos comportamentos humanos. Então, o que o Freud vem nos mostrar é que a própria psicanálise é a terceira e grande ferida narcísica. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se!